chamo Alex e foi no ano de 1980, o ano que eu e meus amigos éramos adolescentes. Nos anos 80, não havia a tecnologia que há hoje, como celulares, computadores e internet limitada. E mesmo assim, passávamos o tempo inteiro se divertindo. Ao contrário dos jovens de hoje, que infelizmente não sabem que é diversão e passam o tempo inteiro nas redes sociais. Então, eu tinha uma amiga e um amigo que estavam sempre comigo, que eram meus vizinhos, que se chamavam Maria e Pedro, e regulavam mais ou menos de idade como eu, e que por coincidência eles também eram filhos únicos como eu. E o nosso relacionamento era mais do que uma amizade, mas sim como um relacionamento de irmãos. Ao redor do bairro onde morávamos, havia uma grande extensão de uma área florestal, uma mata bem fechada. E a gente nunca entrava em dentro dessa mata, pois nossos pais sempre falavam para que a gente ficasse afastado daquela área florestal. A mata era tão fechada, era como ninguém explorasse aquele lugar, pois não havia nenhuma trilha que seguia para dentro daquela mata. E foi num sábado pela manhã. Eu, Pedro e Maria tivemos a ideia de fazer uma aventura, de explorar as dimensões daquela mata. Então, naquela manhã de sábado, Maria preparou alguns sanduíches. Pedro se encarregou de levar o suco. E eu peguei o facão de meu pai sem que ele percebesse. E como estava tudo combinado, te encontremos alguns metros afastados de nossas casas. E comecemos a se aprofundar para dentro daquela mata. Com o facão do meu pai, eu comecei a abrir caminho. Comecemos a construir uma trilha. Num raio de muitos metros, estávamos cada vez mais nas profundezas daquela mata. Foi quando avistemos uma velha casa abandonada, que por sinal muito antiga, desgastada pelo tempo e pela vegetação. Naquela hora, comecemos a se aproximar. Percebemos que a porta estava meio que aberta. Entremos em dentro daquela velha casa abandonada. Estávamos explorando cômodo por cômodo. Nós três estávamos sempre juntos e a gente não se separava de forma alguma. Foi quando um dos cômodos, que seria um quarto, avistemos um guarda-roupa muito antigo. Logo abri uma porta daquele guarda-roupa e havia uma pequena caixa de madeira. Aquilo era como se fosse um jogo antigo. Quando a gente foi se dar por conta de que jogo era aquele, era o famoso tabuleiro Ouija, o jogo que tantas pessoas falavam, o jogo que aparecia até em filmes de terror. A gente queria ter certeza se era verdade, que tanta pessoa falava, que teria a possibilidade de falar com os espíritos. E aquela velha casa abandonada dentro daquela mata era o cenário ideal. Então comecemos a jogar aquele jogo daquele tabuleiro tão assustador. Eu e Beth e Pedro começávamos a fazer as perguntas, mas nada acontecia. A gente começou a perder a paciência. Comecemos a falar que aquilo era coisa de filme, que aquele jogo não era de nada, que era uma tremenda de uma palhaçada.
E como aquele tabuleiro não estava dando nenhum resultado, a gente colocou no mesmo lugar, naquele guarda-roupa antigo, fechamos a porta e fomos embora daquela velha casa abandonada. Saindo daquela mata, retornamos de volta para nossas casas. Naquele dia se passou muito rápido. Logo a noite havia chegado. Naquela noite comecei a ter um sonho muito estranho. Sonhei que estava correndo dentro da floresta, escura e com muita neblina. Em seguida avistei aquela velha casa abandonada. E logo após estava Pedro e Maria junto comigo, jogando aquele tabuleiro. Naquele momento, algo assustador começou a acontecer. Começou a aparecer uma pessoa, uma mulher magra, com aparência assustadora. Estava bem nas nossas costas, enquanto a gente jogava com aquele tabuleiro. E foi quando eu acabei acordando daquele pesadelo. Bem na minha frente, avistei aquela mulher magra com aquela aparência assustadora e comecei a gritar. Logo, meus pais estavam vindo até meu quarto. Quando eles abriram a porta, aquela mulher desapareceu. E no outro dia pela manhã, eu encontrei Pedro e Maria, que estavam com uma expressão de pânico. Por incrível que pareça, eles tiveram o mesmo sonho que eu tive. E era como nós três, de alguma forma, estivéssemos conectados naquele pesadelo. E aquilo começou a acontecer com frequência. Aqueles pesadelos se repetiam. Quando a gente acordava, estava aquela mulher magra com aquela aparência assustadora bem próximo das nossas camas. Passando por essa experiência sobrenatural e assustadora, resolvemos procurar uma bezedeira que ficava numa cidade vizinha da nossa cidade, que se chamava Dona Jurema. Então fomos até Dona Jurema e comecemos a contar toda a história. Ela olhou para nós com uma expressão muito séria e falou: "Vocês não têm ideia do que fizeram. Indo até aquela velha casa abandonada e tendo contato com aquele tabuleiro, vocês abriram um portal, aonde liberou um espírito que está solitário, maligno, que está na escuridão. Vocês criaram uma conexão com ela. Agora ela vai vir atrás de vocês sempre, até levar vocês para o outro lado, para o mundo espiritual dela. Vocês têm que fazer algo, mas tem que ser breve. Vocês têm que ir até aquela velha casa abandonada e destruir aquele tabuleiro. Vocês têm que fazer uma fogueira e queimar aquele tabuleiro com sal grosso e não voltar nunca mais até aquela velha casa abandonada. Pois essa fogueira tem que ser feita no solo da floresta, próximo daquela velha casa abandonada. E isso tem que ser próximo do pôr do sol. Vocês têm que ser breve. Se vocês deixar passar mais dias, não vai ter resultado algum." Então, antes de a gente ir embora, aquela bezedeira desentregou o pacote e falou: "Use esse sal grosso. Ele já é purificado e já tem algumas orações sobre ele. Ele vai resolver muito mais fácil que o sal grosso comum." Então agradecemos a ela e começamos a ir embora. Isso já era por volta de 14 horas da tarde. Ao sair daquela cidade por volta de 14 horas da tarde, cheguemos até a nossa cidade quase no final da tarde, por volta de 17 horas. Então de imediato fomos até aquela floresta, rumo àquela velha casa abandonada. Com um pouco de medo, entremos naquela velha casa abandonada. Apanhamos aquele tabuleiro e comecemos a preparar aquela fogueira. Quando o sol já estava quase se pondo, acendemos a fogueira, coloquemos aquele tabuleiro sobre a fogueira e despejemos aquele sal que aquela bezendeira havia nos dado. E comecemos a sair rapidamente dentro daquela floresta.
Foi quando se intensificou uma grande neblina. E aquilo era igual ao que estava acontecendo em nossos pesadelos, como se fosse uma cena repetida. A gente começamos a correr sem parar, e comecemos a escutar muitos gritos. Eram gritos de choro, eram gritos de mulher, um grito de desespero. Correndo muito tempo por dentro da floresta sob aquela neblina, finalmente chegamos até a estrada. E não paremos de correr. Após ter acontecido isso, a gente nunca mais se interessou naquele tal tabuleiro Ouija. E recomendo a vocês que nunca devem jogar aquele jogo, pois aquilo é algo maldito. É um jogo amaldiçoado. É um portal para libertar almas da escuridão. Nunca joga aquele jogo. Esse é o recado que eu deixo para todos.